Marcos 10, do 17 ao 31. Semana passada nós falamos sobre o jovem rico, mencionamos aqui 3 problemas que o impossibilitaram de seguir Jesus e nós deveríamos nos analisar e ver se esses problemas também estavam na nossa vida. O primeiro problema que atrapalhou o jovem rico de seguir Jesus foi a idolatria. Ele amava o dinheiro a tal ponto, os seus bens, que ele não conseguiu obedecer a Jesus e ao chamado de Jesus, por justamente colocar seus bens acima de todas as coisas. O segundo problema era o egoísmo. Ele não olhava para os outros. Quando foi pedido a ele para que ele repartisse, ele ficou muito triste. Em terceiro lugar, que essas coisas são cumulativas, primeiro vem a idolatria, depois vem o egoísmo e por último, então, a desobediência completa. Ele desobedeceu ao chamado de Jesus, não indo após Jesus, como Jesus havia chamado ele. Então, semana passada foi mais um reconhecimento. Nós conhecemos a história, analisamos essas questões relacionadas ao jovem rico, mas a partir de agora nós vamos começar uma trilogia de pregação. Por 3 domingos nós falaremos dessa passagem. É uma coisa que eu vou experimentar aqui, vamos ver se vai funcionar. Mas por 3 domingos nós vamos falar dessa passagem, mas em cada domingo nós vamos colocar a nossa ênfase em um aspecto. Hoje nós vamos ver a questão da salvação. É uma trilogia sobre salvação, começando por hoje. Claro que todas as mensagens precisam necessariamente, tem que ser, sobre salvação. Mas a nossa ênfase, de forma bem direta, nós vamos falar desse assunto, o assunto da salvação. Semana passada eu estava vendo um vídeo onde uns rapazes estavam comentando de uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos há algum tempo. 80 a 90% das igrejas norte-americanas não tratam do assunto de salvação nos seus cultos, nos seus sermões. A gente pensa, então trata de quê? 90%. Vão falar sobre conquista, sobre vida financeira, como ser melhor aqui, como se dar bem nos seus empreendimentos, como se realizar como pessoa ou profissionalmente. Vão falar sobre vários assuntos, mas não falam de salvação. E o que eu achei interessante é que durante a Páscoa esse número cai. Então, durante a Páscoa cai para 70% das igrejas não falam sobre salvação. Mas você não vai falar sobre salvação durante a Páscoa, que o assunto é a morte e a ressurreição de Jesus, mas ainda assim 70% das igrejas não falam. Essa não pode ser uma realidade entre nós. Todas as mensagens aqui têm que fluir para, no final, nós entendermos acerca da salvação de Cristo, da nossa pecaminosidade, da nossa necessidade de Jesus. Jesus precisa ser o protagonista da mensagem. Então a gente precisa sempre falar sobre salvação. Mas de forma intencional e mais específica, nós falaremos de salvação contando com hoje, nos próximos 3 domingos. E tudo isso começa com uma pergunta do jovem rico, que nós já falamos aqui na semana passada, mas eu gostaria que a gente lesse mais uma vez o texto. A gente vai ler até o verso 31. Diz assim, começa no 17. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, eu tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a minha juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: Filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil.
É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca nesse mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Deus abençoe, que a palavra de Deus seja penetrada no nosso coração de forma eficaz. Então nós lemos aqui que isso tudo começa com uma pergunta. Um jovem chega desesperado para Jesus, Marcos é o único que vai dizer que ele foi correndo, caiu de joelhos e perguntou para Jesus o que é a ênfase da nossa mensagem aqui hoje. Mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Nós vamos focar em herdar a vida eterna. Como nós podemos chegar na vida eterna? Como nós, meros mortais, podemos alcançar vida eterna? A ciência tenta fazer com que a gente viva o máximo possível e talvez até chegue a viver para sempre. Não sei se vocês já ouviram falar numa coisa chamada criogenia. A criogenia alguns dizem, né, que é congelar a pessoa morta para depois ressuscitá-la, depois que já tiver resolvido os problemas. Por exemplo, alguém está com AIDS. Então a solução é, essa pessoa, quando morrer, a gente congela, e quando for descoberta a cura da AIDS, ressuscita essa pessoa, dá para ela ali o antídoto, o remédio, seja lá o que for, e ela vai poder viver mais. É estranho, né? Porque a pessoa vai surgir numa sociedade onde ela não conhece ninguém, todo mundo que ela conhecia já morreu, mas ela vai ter a chance de prolongar o seu tempo de vida. Ela vai viver por mais um tempo. Mas os técnicos da criogenia vão dizer que não é congelar, é vitrificar. O corpo da pessoa é vitrificado, porque o congelamento pode danificar as células, pode danificar o tecido. Então é uma proteção pela qual a pessoa passa, que possibilita ela ficar anos, décadas, centenas de anos, séculos desse jeito, para depois ser reanimada. Nós só não conseguimos ainda descobrir como reanima, a gente não sabe ressuscitar ainda. Vitrificar a gente já sabe. O mais importante, que é ressuscitar, a ciência ainda não chegou lá, mas eles estão fazendo isso na esperança de que quando conseguirem, essas pessoas podem voltar à vida. Algumas pessoas, se vocês procurarem na internet depois, tem pessoas famosas que morreram e estão nessa condição, esperando desenvolvimento científico para serem trazidas de volta à vida e viverem por mais um tempo. E aí, quando estiverem morrendo de novo, vitrifica de novo e vai estendendo, e vai vivendo. Então, a ciência procura encontrar caminhos para a vida eterna. A filosofia também vai pensar sobre isso. Quando nós olhamos para os gregos, a gente vai ver, principalmente os gregos, né, que vão falar que chegar à vida eterna é morrer. Porque o nosso corpo físico nos prende. Nós somos a alma, nós somos as ideias. O mundo perfeito é o mundo das ideias. E o que nos impede de entrar nesse mundo perfeito é exatamente o nosso corpo físico, que é limitado. Então, quando a gente morre, a gente se liberta. Muita gente, então, vai olhar para a morte com esse olhar mais positivo da libertação. Graças a Deus me libertei desse corpo e agora eu sou uma alma plena. É o que muitos filósofos gregos vão dizer. Mas é claro que as religiões também têm as suas respostas para a vida eterna. Quando a gente olha para uma religião que às vezes é mais afastada de nós, o hinduísmo,
Eles vão dizer que vida é morte e morte é vida. Porque quando a pessoa morre, de acordo com o hinduísmo, então ela já entra num próximo ciclo de existência. Então, morte é vida, porque ela morreu, mas começou a viver. E quando uma pessoa encarna e começa a viver, ela começa já o seu processo de morte. Então, vida é morte e morte é vida. Eles acreditam também na transmigração das almas, o que significa que uma alma hoje se encarna como um humano, então nós estamos vivendo hoje num corpo humano. Mas, numa próxima realidade, após a nossa morte, pode ser que a gente se encarne num corpo de um animal. Algumas pessoas vão dizer, alguns estudiosos vão dizer que o Sylvester Stallone, na vida passada, era um jumento que viveu na Guatemala. Imagina eu, né? Se o Stallone era um jumento. Então, é o pensamento hindu. Quando a gente olha para o espiritismo, que é já chegando mais perto da gente, as religiões africanas, o candomblé, a umbanda, a quimbanda, eles vão ter uma noção de que encontrar a vida eterna, de que estar na vida eterna, é esse ciclo, esse processo, mas tem uma progressão. Quer dizer que eu existo hoje dessa forma e pago, tenho o meu karma, que eu vivo aqui, pago pelos erros que eu cometi na vida passada para me purificar. E o objetivo é que na minha próxima existência, na minha próxima encarnação, eu esteja mais puro do que eu estou hoje. Então a gente vai vindo aqui nesse ciclo para cada vez se tornar uma pessoa melhor. Então nós já estamos, de certo modo, tendo uma vida eterna, procurando se purificar, procurando melhorar cada vez mais. O cristianismo tem a sua resposta também. Os seguidores de Jesus, que vivem agora 20 séculos depois que Jesus disse isso, os seguidores de Jesus têm uma resposta para o que é vida eterna. É claro, os cristãos também têm divisões e pensam diferente. Nós, aqui no Ocidente, nós olhamos para a vida eterna muito com o olhar de um lugar para onde se vai. Vida eterna é eu receber de Deus o perdão e ao invés de ir para o inferno, eu vou para um outro lugar de bem-aventuranças, que é o céu. Então, vida eterna tem a ver de para onde eu vou? Vou para o céu. Essa é a vida eterna para nós. Quando nós olhamos para os cristãos orientais, a gente pega a igreja ortodoxa russa, grega, armênia, ucraniana, que são outros cristãos, um outro grupo de cristãos, eu estava comentando com a Mariana hoje, a gente desconhece completamente, às vezes, essa outra vertente cristã. E eles vão acreditar que vida eterna não é o foco deles, não é um lugar para onde se vai, mas é no que a gente se torna. Isso é a vida eterna. E eles acreditam, eles defendem uma doutrina chamada teoses, que é a doutrina da deificação. É o homem ser tornado Deus. Tinha um pai da igreja oriental que ele dizia: o divino se tornou humano para que o humano se tornasse divino. Jesus veio até nós para nos tornarmos como ele. E a gente olha para isso e pensa, meu Deus do céu, que absurdo, que loucura, nós fazermos parte da natureza divina. E é interessante que eles vão citar uma passagem de Pedro, 2 Pedro 1:4, que diz: e por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Então eles vão se abraçar com essa passagem aqui e outras para mostrar que salvação não é ir para algum lugar necessariamente, mas é você ser transformado pelo Espírito de Deus à imagem de Cristo. Então a gente poderia ir a fundo aqui, pensando nas respostas que o mundo, que as religiões dão para o que é vida eterna, como acessar, como alcançar a vida eterna, como definir. Mas o meu convite hoje é para nós olharmos para esse texto, que eu acredito que esse texto aqui traz o que eu chamei de vida eterna em 3D.
esse texto vai trazer 3 dimensões da vida eterna, que elas não são necessariamente excludentes. Ou é uma ou é outra, mas elas são complementares. A gente vai olhar para elas aqui e ver que as 3 dimensões da vida eterna nos ajudam a compreender o que de fato significa isso. A primeira delas, eu gostaria que vocês se atentassem mais uma vez para o versículo 21. O jovem chegou para Jesus e falou: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus falou: siga os mandamentos. Ele disse: sigo todos desde que eu era jovem. Jesus, então, no versículo 21, vai olhar para ele com amor e dizer: ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá o quê? Um tesouro no céu. Jesus vai chamar a vida eterna de tesouro no céu. É um outro nome para a expressão vida eterna. Jesus usa um sinônimo. O que antes o jovem rico chamou de vida eterna, Jesus aqui vai chamar de tesouro no céu. E tesouro no céu nos remete a uma coisa futura, uma dimensão futura da vida eterna. Eu não consigo acessar o céu agora, eu não consigo ir aos depósitos celestiais agora e fazer o... Como é que faz quando a gente vai no banco? O saque. Eu não consigo ir lá e sacar agora os meus tesouros. Eles estão no céu. Eu vou acessá-los em algum momento, que não é agora, é numa outra realidade, uma realidade futura. Eu ainda vou chegar lá. Então, vai haver um momento futuro onde eu vou acessar os tesouros que estão no céu. Jesus vai dizer que, de acordo com o que a gente faz aqui, nós vamos acumulando tesouros no céu. Quando eu sirvo a Deus, quando eu me entrego a Deus, quando eu vivo, quando eu ando no caminho de Cristo e necessariamente eu também vivo e sirvo as pessoas, Jesus vai dizer em Mateus 25, quando fizeram a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, quando eu sirvo as pessoas, quando eu faço as coisas para Deus, para o outro, eu estou acumulando tesouros no céu. Mateus 6,19 vai dizer, Jesus dizendo, não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões minam e roubam, onde eles assaltam. Ajuntem tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não podem corroer e onde os ladrões não podem acessar. Porque o tesouro no céu é uma coisa que está em outra realidade, eu não consigo acessar agora. Tesouro no céu, então, vai me remeter a uma questão futura. É a dimensão futura da vida eterna. Isso é para nós entendermos que esse mundo aqui, e nesse mundo aqui nós somos peregrinos, nós estamos aqui por enquanto. Isso aqui não é a nossa realidade última e definitiva. Nós estamos aqui, assim, guardadas as devidas proporções, nós estamos aqui hoje nessa realidade como o Timóteo está na barriga da Débora agora. Aquela não é a realidade permanente dele. Ele vai sair de lá para esse mundo maravilhoso, ou terrível, dependendo do ponto de vista, mas existe uma outra realidade para a qual ele vai. E nós estamos aqui nessa existência por enquanto. Existe uma próxima realidade para onde nós vamos, que Jesus está chamando de tesouros no céu. É para onde a gente vai, é para o futuro. Mas existe uma outra dimensão da salvação também mencionada por Jesus aqui. Ele vai utilizar outro sinônimo para falar da salvação. E eu queria que vocês me acompanhassem no versículo 23, 24 e 25. Depois que o jovem rico vai embora, triste, porque ele tinha muitos bens, aparentemente ele entendeu que não valia a pena abrir mão de tudo, Jesus se volta para os seus discípulos e diz: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar, pela terceira vez ele usa a mesma expressão, no reino de Deus.
É uma outra palavra para chamar vida eterna. Vida eterna é reino de Deus. Se tesouro no céu era uma dimensão futura, é o que nós ainda vamos acessar, nós, enquanto vivemos aqui, estamos acumulando tesouros no céu, mas nós ainda vamos acessar, nós ainda não chegamos lá. Por outro lado, existe uma outra dimensão que Jesus vai chamar de reino de Deus. E quando nós olhamos para o que a Bíblia chama de reino de Deus, essa é uma dimensão já inaugurada. Reino de Deus é algo que já foi estabelecido, então nos remete ao passado. O reino de Deus já foi implementado. Jesus veio falar do reino de Deus. João Batista falava do reino de Deus. Está próximo o reino de Deus. E Jesus vai dizer, já chegou o reino de Deus. O reino de Deus é chegado a vós. Ele vai dizer isso em Marcos 12. Então, o reino de Deus é uma dimensão já inaugurada. O reino de Deus penetra a nossa história. Ele se desenrola simultaneamente aos reinos humanos. Nós estamos agora, nesse momento, vivendo o reino de Deus. Nós somos convidados a participar do reino de Deus, porque ele é um reino pré-existente, ele já existe antes de nós. Então é uma dimensão de vida eterna que já nos antecede. Nós vivemos no reino de Deus. Jesus veio inaugurar o reino de Deus. Essa expressão, reino de Deus, talvez é o que mais se conecta com o jovem rico. Ele tinha a impressão, por causa do conhecimento dele, de que o reino de Deus viria. Nós temos que nos lembrar que esse texto aqui acontece num período onde esse jovem, ele tem uma mente abraâmica. Ele pensa como Abraão, ele pensa como Moisés. Ele pensa como os judeus. Quando ele pergunta para Jesus assim, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele não tem em mente que Jesus ia morrer pelos pecados dele. Ele não tem em mente que ele iria para o céu onde Cristo está. Isso é nós. Nós temos essa percepção, porque Cristo já veio, já morreu, já fez tudo o que deveria ser feito por nós. O Messias cumpriu tudo, então nós já temos essa percepção. Esse jovem aqui não. Ele não tem essa ideia de Jesus morrendo pelos pecados dele. Ele não tem essa percepção. Ele tem a percepção de salvação nos moldes judaicos. E o que é a vida eterna para um judeu aqui? Eles tinham a expectativa de um evento de uma dimensão, de uma inauguração de uma época chamada Olam Rabá, que significa mundo por vir, literalmente mundo por vir, Olam Rabá. E o que é o Olam Rabá? É a realidade futura inaugurada pelo Messias. O Messias chega, estabelece o reino dele e começa, então, um momento de prosperidade, de toda maldade sendo vencida, uma nova realidade de acordo com os critérios de Deus. Ele estava perguntando para Jesus o seguinte, Jesus, como eu faço, o que eu tenho que fazer para participar do reino do Messias? Ele não estava perguntando assim, o que eu tenho que fazer para não ir para o inferno? Não era essa a dúvida do jovem rico. Eu quero fazer alguma coisa para participar do reinado do Messias, do Olam Rabá. O que eu preciso fazer? Então Jesus falou, cumpra os mandamentos. E ele falou que já estava fazendo tudo aquilo. E Jesus trouxe para ele, então, a resposta de uma dimensão que ele não esperava. Ele estava pensando em algo que ele teria que fazer para um dia ele entrar no reino de Deus. E Jesus traz para nós a noção de que o reino de Deus já está aqui, já chegou. É uma coisa do passado, já foi inaugurado. A mesma dúvida que o jovem rico teve, se vocês voltarem aí em Lucas 17, irem, né? Para o próximo livro aí, Lucas 17, 20 e 21, outros fariseus vão perguntar para Jesus. Lucas 17, o verso 20 e o verso 21. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus,
quando virá o reino de Deus? Eles estavam pensando, é uma coisa que vai acontecer no futuro. Quando vai ser? Eles perguntaram para Jesus. Jesus respondeu, o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer, está aqui, está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Vocês não perceberam ainda, mas o reino de Deus já chegou. Já está rolando. Vocês não estão percebendo, mas já está acontecendo. O reino de Deus já está no meio de vocês. E por que é importante a gente entender essa dimensão passada de vida eterna, que é o reino de Deus, que já chegou? Porque nós somos convidados a participar do reino de Deus, ele está acontecendo agora. Pessoas agora estão sendo convidadas a entrarem no reino de Deus que já está acontecendo. Mas nós somos convidados a entrar nesse reino e as regras desse reino são do rei desse reino. Nós não podemos impor sobre esse reino as nossas regras, os nossos pensamentos. O reino de Deus já foi inaugurado e ele vive com as suas normas. Não somos nós que determinamos as normas desse reino, nós somos convidados a entrar e a nos sujeitar a esse reino. Paulo, quando vai falar sobre o reino de Deus, ele vai dizer em Romanos 14, versículo 17, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque as pessoas em Roma estavam brigando porque um comia carne, o outro achava que não podia comer aquela carne. E o outro falava, pode sim, você que é um ignorante, um fraco, eu sei que eu posso tudo, eu vou comer a carne. E o outro falava, mas é um escândalo você comer essa carne, porque essa carne foi sacrificada para os ídolos, que absurdo. E as pessoas começavam a discutir por causa do que podia ou não podia comer. Então Paulo vai falar, gente, se o fulano está colocando lá no Instagram, #chateado, por causa que ele viu a postagem do outro irmãozinho comendo carne, para de comer então. Se você vai fazer uma coisa que o outro se sente magoado, ferido com aquilo, então não faz perto do outro para ele não ver. Se você vai tomar algum tipo de atitude perto daquele irmão que vai se escandalizar, se ele está ali, não tome essa atitude. Pense mais no outro do que em você. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não são as nossas práticas, o nosso comportamento, o nosso consumo. O reino de Deus não se trata do nosso consumo. Nós não podemos impor ao reino de Deus aquilo que ele não é. As regras, elas vêm do rei. Não são as nossas regras. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria. O reino de Deus é comunhão. É eu pensar no outro antes de pensar em mim. Essas são as regras do reino de Deus que já foi estabelecido, nos mostrando então uma dimensão passada. Mas o reino de Deus também é, e eu convido vocês para nós analisarmos agora, o versículo 26. Agora são os discípulos de Jesus, ouvindo o diálogo dele com o jovem rico, e depois Jesus dizendo para eles, olha gente, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí no versículo 26, perplexos, os discípulos ficaram atônitos, perplexos com o que Jesus disse. Perplexos, os discípulos perguntaram, então quem pode ser salvo? E aqui está a terceira expressão, ser salvo. Os discípulos fizeram essa leitura, eles viram o jovem rico falar de vida eterna, eles viram Jesus falar de tesouro no céu, depois falar de reino de Deus, e a conclusão que eles chegaram é, isso aí que eles estão falando significa ser salvo. Se é desse jeito mesmo, quem pode ser salvo? Essa é a expressão utilizada pelos discípulos aqui. E nós olhamos que ser salvo é algo que Deus faz hoje, agora. Felizmente, pela graça de Deus, nesse exato momento, tem pessoas sendo salvas por intermédio do Evangelho. A pregação do Evangelho tem alcançado corações e pessoas
estão dando ouvidos à palavra de Deus e sendo salvas por meio do Evangelho. O que nos remete, então, a um momento, a uma dimensão presente da vida eterna. A salvação é o que Deus está operando agora na vida de pessoas. Deus está salvando pessoas nesse momento. E quando nós olhamos para uma passagem de 1 Coríntios 15, versículo 1 e 2, 1 Coríntios 15, 1 e 2 diz assim: Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas ou do evangelho que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas, ou é o evangelho, que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei, no contrário, sua fé é inútil. Então Paulo está dizendo, se vocês estão firmados no evangelho que eu anunciei, porque esse é o verdadeiro evangelho, vocês estão sendo salvos pelo evangelho, desde que vocês permaneçam firmes nele. E nós temos aqui então a dimensão presente da vida eterna. O que é vida eterna então? Vida eterna é a ação de Deus, ela começa em Deus, ela tem uma dimensão passada onde Deus trouxe a nós o seu reino, ele nos convida a participar da vida eterna já agora. Nós que aceitamos participar, nós que dizemos sim ao chamado de Jesus, ao chamado para caminhar após Jesus, o que o jovem rico negou, mas nós os que dizemos sim, nós já passamos a entrar no reino de Deus, nós somos salvos nesse momento e temos o vislumbre dos tesouros nos céus que nos aguardam, que é a dimensão futura da vida eterna. Isso nos ensina, irmãos, que em primeiro lugar, enquanto nós estamos aqui, nós estamos sinalizando o reino de Deus. O reino de Deus, Paulo disse que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se onde você chega, as pessoas sentem tristeza, dá vontade de brigar e fica revoltada, significa que você não está levando o reino de Deus para aquele lugar. Porque o reino de Deus tem os seus sinais. Como diz aquela música, tu vens, eu já escuto os seus sinais. O reino de Deus tem esses sinais. Quando a gente chega, esses sinais nos acompanham. Eu chego num lugar, eu tenho que trazer paz, eu não tenho que fazer o lugar ficar mais infernal do que ele é. Eu tenho que trazer justiça. As minhas palavras, aquilo que eu falo, tem que remeter àquilo que é justo. Eu não posso entrar em defesa da injustiça, mas eu tenho que defender a justiça. Eu tenho que trazer alegria para os lugares onde eu chego, e não tristeza, depressão, amargura, todo mundo fica pior nos lugares onde eu chego. Então, esses são os sinais do reino. O nosso grupo, nós somos aqui uma sociedade alternativa. Lá fora é o império humano, lá fora é o reino humano. Lá tem leis injustas, tem pessoas sendo tratadas de modo injusto, lá fora tem desigualdade, lá fora tem todos os problemas sociais que a gente sabe que tem. Brasil, então a gente sabe muito bem que problemas nós temos aqui. Aqui dentro nós temos que ser uma amostra do reino de Deus. Entre nós não pode ter ninguém precisando de ajuda sem ter as pessoas ajudando. Entre nós não pode ter ninguém sendo desprezado, porque nós somos a expressão do reino de Deus. Onde nós chegamos, nós sinalizamos o reino. Nós somos embaixadores desse reino. Nós já fazemos parte dele. E onde nós chegamos, nós estamos mostrando para os demais assim, ó, viver com Cristo é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Quando um visitante chega aqui, quando alguém chega no nosso meio, essa pessoa tem que sentir, nossa, que bom é fazer parte do reino de Deus. Que bom é fazer parte dessa comunidade. Aqui é diferente das pessoas lá fora. Aqui parece que eles gostam de mim de verdade. Aqui eles me tratam bem. Aqui eu sou uma pessoa importante. Eu não sou rejeitado, desprezado como eu sou lá fora. As pessoas não me olham de modo esquisito como me olham lá fora. Porque aqui nós somos uma amostra desse reino que já foi inaugurado por Jesus. Outra coisa que a gente aprende também é que
A vida eterna é esse dom de Deus, ela não vem de nós. Ela é anterior a nós, ela começa em Deus e nós somos convidados a participar. Já pensou no privilégio que é isso? Você participar da obra de Deus na terra. Eu estava lendo um autor essa semana e ele diz sobre a oração, ele fala assim: orar é conversar com Deus sobre o que estamos fazendo juntos. É você conversar com Deus sobre a obra que Ele está fazendo, mas através da sua vida. Vocês estão fazendo essa obra juntos, você e Deus. Ele faz através de você. É nós nos relacionarmos com Deus. Deus nos chama a participar disso. Com isso eu quero dizer o seguinte, a gente tem que parar de ficar pensando só no futuro. Salvação, algo lá na frente, quando eu morrer, vida eterna, quando eu morrer. É agora, Deus te chama a participar dela agora. É você levar vida eterna para os seus familiares, para os seus parentes, agora. Você participar disso, você ser um agente disso. E em terceiro lugar, é claro, nós não podemos negligenciar o aspecto futuro da vida eterna e isso é impressionante. O que nos espera, nós não temos noção do que é. Deus nos convida a participar de algo agora, Ele já nos abençoa agora, mas existe ainda uma promessa de um tesouro no céu, isso é incalculável, nós não fazemos ideia do que é isso. Algo que Deus vai nos dar que é muito maior do que tudo que a gente já pôde experimentar aqui. E nós caminhamos para isso, para essa bênção, para esse presente que Deus vai nos dar, não porque merecemos, mas porque Ele quis. Um dia Ele quis fazer isso por nós e Ele fará. E nós somos gratos por causa disso. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos para nós orarmos a Deus agradecidos pela vida eterna, porque Ele já nos chamou a participar disso. Senhor Deus, nós bendizemos o Seu nome, Senhor. Obrigado pela Sua graça. Obrigado porque o Senhor nos amou. O Senhor já fez por nós o que nós não conseguiríamos fazer. O Senhor startizou, iniciou a vida eterna nas nossas vidas. O Senhor nos convida a participar e o Senhor ainda nos premiará por isso. Senhor, que graça maravilhosa, que amor é esse? Nós te bendizemos porque somos falhos, nós somos fracos, nós temos dificuldades muitas das vezes em sinalizar o reino de Deus, o reino dos céus, mas o Senhor nos ajuda, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos chama de volta, o Senhor nos chama ao caminho e o Senhor permanece conosco para nos manter diante do Senhor. Nos ajude, Senhor, a cada dia ser uma amostra do que é viver diante do Senhor, do que é ter como governante o Senhor Jesus, do que é participar do reino de Deus, um reino de justiça, paz e alegria. Que o Senhor possa trazer isso para o nosso coração, que essa salvação, que é a aplicação desse reino na nossa vida, que ela seja de fato e de verdade no nosso coração, no nosso íntimo, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.